parecer for positivo ao vínculo trabalhista, significa que a decisão do STF servirá de referência para ações semelhantes. A Corte deve elaborar uma espécie de guia para orientar casos parecidos que tramitam em instâncias inferiores da Justiça. Isso será discutido e votado pelo Supremo. É uma oportunidade de pacificar a questão, conhecida como uberização. Segundo o Fachin, mais de 10 mil processos tramitam atualmente na Justiça do Trabalho sobre a relação ou não trabalhista entre as plataformas e os motoristas. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, entre 2019 e junho de 2023, mais de 780 mil processos com pedido de reconhecimento de vínculos foram registrados na Justiça do Trabalho. O assunto vem gerando polêmica há algum tempo. Ministros da Suprema Corte, em decisões individuais, e a primeira turma do STF já rejeitaram a ligação entre os aplicativos e seus prestadores de serviço. Já decisões da Justiça do Trabalho têm reconhecido o vínculo de emprego. De acordo com o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP, o Brasil tem hoje 1.600.000 pessoas atuando com transporte individual e de entregas. Desses, cerca de 1.200.000 são motoristas e 385.000 entregadores. É uma relação de trabalho sui generis, né? Então não há um vínculo de emprego porque o motorista tem uma liberdade muito grande, ele não tem a obrigatoriedade de ficar conectado à disposição da plataforma digital, ele pode desligar simplesmente, o que o empregado não pode fazer. O empregado subordinado, né, juridicamente, ele tem que estar à disposição do empregador. Eu entendo que há vínculo entre os motoristas e as plataformas de transporte das diversas formas, na medida em que elas impõem diversas regras para esses motoristas cumprirem, como a quantidade de horas para poder ter algum tipo de bonificação, ou então ela pode excluir esses trabalhadores a seu bel prazer, impõe diversas sanções, não dá uma possibilidade de negociação dos valores, é uma relação de emprego mesmo. João, é correto ou não que haja vínculo? Eu sou contra o vínculo. Eu vou dizer por dois motivos. Primeiro é o seguinte, a velha relação capital-trabalho mudou muito, no Brasil, no mundo todo. Então, e você, aquela velha relação da carteira assinada, dos direitos ali que compreendem ali, tem que ser revista. Então, acho que o vínculo não se caracteriza, até porque o colega advogado primeiro falou do ponto de vista de subordinação, de comando e uma série de coisas. Agora, o que está por trás disso não é simplesmente o vínculo, é o abrigo social, certo, que essas pessoas devem ter. É essa a questão que tem, certo? Não é, eu vou dizer o seguinte para ele, não é porque você vai ter um vínculo, como as coisas estão, e o INSS, a situação que está e a Previdência como está, que você vai ser abrigado na sua necessidade, não é? Então, essa que é a questão que tem que ser discutida. O trabalhador, seja o trabalhador do Uber, seja todos nós, seja a sociedade como um todo, tem que olhar e ter um apuro do Estado no sentido de quando lhe falta a capacidade de vender sua força de trabalho, seja definitivamente, seja do ponto de vista de um espaço temporal, seja mesmo num determinado momento onde ele tem o direito de descansar. Então a questão não é a relação de trabalho do Uber, não vai resolver. Vamos pôr todo mundo vinculado, o Uber vai embora, etc., os que ficarem aqui, e a estrutura social, INSS, que o Estado tem, não conseguirá dar guarida a essas pessoas. Mariana, e um possível vínculo poderia pesar no bolso do usuário desse tipo de transporte? Se fosse o vínculo nesse modelo que a gente tem hoje, vai ter antes de chegar no usuário, tem que ver como é que a empresa lidar com isso. Porque a mudança é tão grande se estabelecer esse vínculo, que a estrutura de custos dela inteira seria um problema. Acho que, por hora, o máximo que a gente vai conseguir é resolver essa insegurança jurídica, que vai ser bom, acho que o STF se pronuncia é importante, porque insegurança jurídica gera custo também, então tem algum custo que já está lá, só por não se saber qual vai ser a definição, está lá dentro e já está no preço. Agora, é isso, a gente tem um modelo de proteção social ainda baseado na lógica do trabalho formal e de vínculo com um determinado desenho que vem mudando. E acho que a gente precisa discutir mais realmente isso no Brasil, não é essa decisão do STF, concordo, né, que não está por aqui, mas a gente precisa inovar um pouquinho, aí cabe ao legislativo, cabe ao executivo propor, ao legislativo imaginar como é que você vai dar estrutura para a sociedade como um todo numa lógica de trabalho que é mais flexível, de fato, com outras relações hierárquicas, não só para um grupo. Acho que tirar da
modelo de trabalho que foi majoritário no século XX vai funcionar daqui para frente. E tem que começar a criar a legislação com proteção social e com segurança para a vida em dignidade nesse novo modelo. E um levantamento prevê aumento